Ora, muito boa noite a todos os nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. O meu nome é Ana Regina Ramos e hoje vamos comentar novamente sobre futebol, sempre na companhia e contando sempre com os comentários do Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Ora, então, nesta semana, nós, nesta edição, vamos comentar. Aqui houve um período de pausa no campeonato, por isso vamos fazer aqui uma análise dos jogos que já foram disputados pelas equipas nortenhas na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Esta fase que só irá terminar no dia 23 deste mês. Ia começar, Eduardo, por perguntar-te acerca da deslocação do Paços de Ferreira ao estádio de Alvalade, o segundo de um ciclo de jogos dos pacenses contra os históricos três grandes do futebol português, e então foi um jogo que terminou 3-0 a favor do Sporting. Por isso, queria perguntar-te, no fundo, o que é que achaste deste jogo? Foi um jogo que surpreendeu pelo elevado domínio que o Sporting teve sobre o Paços de Ferreira. Não que não haja uma grande superioridade em termos de plantel por parte dos Leões, mas a verdade é que os pacientes têm vindo a realizar um primeiro terço de campeonato fantástico, tendo já vencido o Futebol Clube Porto e vendido muito caro a derrota frente ao Benfica na jornada passada do campeonato. Agora, para a Taça de Portugal, e tendo em conta que o Sporting tinha empatado no jogo anterior, num jogo em que até esteve bem em jogo jogado, mas que não foi capaz, no momento decisivo, de segurar essa vitória, antevia-se aqui mais dificuldade para a turma de Alvalade, algo que não aconteceu. Os Leões dominaram praticamente do primeiro ao último minuto esta partida, sobretudo na primeira parte, em que os Castros estiveram muito apáticos, não conseguiram ser aquela equipa pressionante que esteve em campo contra o Porto e Benfica, por exemplo. Isso fez com que o futebol muito simples do Sporting, com processos realmente muito simples e bem definidos, fosse resultado. Primeiro, Tiago Tomás, que retomou a titularidade neste jogo, ele que surgiu no início da época em bom plano, voltou agora, depois de alguns jogos em que Sporar vinha sendo o elemento número 1 em termos de titularidade para Ruben Amorim, e agarrou aqui a oportunidade com um golo oportuno, passo o pleonasmo, e abriu o marcador aos 26 minutos. Depois, ainda antes do intervalo, surgiu o momento da partida, na minha opinião, que foi esse 2-0, golaço de Bruno Tabata, um jogador que até agora ainda não tinha tido grandes oportunidades no Sporting, apenas entrado poucos minutos antes do final do jogo em Famalicão, mas aqui com esta titularidade mostrou, além deste grande golo, esse remate em arco vindo da direita para o centro, como também fazia no Portimonense, revelou também uma boa capacidade tática, solidariedade na transição e mesmo na organização defensiva. Um jogador que muitos colocavam reservas na altura em que foi contratado, mas que sempre me pareceu uma boa contratação. Veremos mais à frente se isso se confirma, mas pareceu-me uma boa contratação por parte do Sporting, isto apesar de vários extremos, ser um plantel que conta com vários extremos nas suas fileiras. Eduardo, desculpa, só aqui uma pausa.
Estamos aqui com algumas dificuldades de som no Instagram, no direto do Instagram. Tu estás com som ativo? Podes verificar, por favor? Sim, acredito que sim. Não te estou a ouvir aqui a partir do Instagram, por acaso. Consegues ouvir-me agora? Não. Mas a priori penso que está tudo correto. Agora deixa-me só verificar desta forma. Podemos só testar novamente, por favor? Sim, Ana. Não sei se me consegues ouvir agora. Não consigo. Não consigo ouvir-te no Instagram. Se calhar podemos voltar a fazer, iniciar o direto no Instagram, se calhar é melhor. Pronto, pedimos desculpa aos nossos ouvintes mais uma vez. Vamos só aqui iniciar novamente o direto no Instagram. Entretanto, já retomaremos o restante comentário do Eduardo Carvalho. Ora, vamos então iniciar, está bem, Eduardo? Ok. Ora, até já. Ora, pedimos desculpa pelos problemas técnicos aos nossos ouvintes. Vamos só aqui voltar a iniciar o direto no Instagram para ver se agora sim conseguimos ter som, porque estávamos sem som a partir do Instagram. E eu penso que talvez já tenha descoberto o problema, por isso vamos só voltar aqui para não perdermos mais tempo. Ora, estamos agora a iniciar o direto no Instagram, por isso aproveito também para dizer, se ainda não nos seguem a partir do Instagram, podem fazê-lo, podem ver todas as edições anteriores, nós deixamos sempre disponíveis no IGTV. Ora, muito boa noite aos nossos seguidores que estão a acompanhar-nos através do Instagram. Vamos iniciar aqui mais uma edição do Remata à Conversa. Estamos só aqui a aguardar que o Eduardo Carvalho seja adicionado aqui ao nosso direto para podermos prosseguir com os comentários sobre o mundo do futebol, o que aconteceu no mundo do futebol nestes últimos dias. Ora, olá Eduardo, boa noite. Olá Ana, boa noite, não sei se me consegues ouvir. Não te consigo ouvir a partir do Instagram. Não te consigo ouvir a partir do Instagram. Portanto, se assim continuar, vou pedir aos seguidores que nos acompanhem apenas através do Facebook. E pedimos mais uma vez desculpa pelo atraso aqui na nossa emissão, mas realmente estamos com alguns problemas técnicos. Não sei se consegues ouvir a fim sem fones. Assim já te estou a ouvir. Pode ser alguma coisa algum problema relativo aqui aos auriculares. Assim já te consigo ouvir. Estou a ouvir um pouco de eco. Ora, para quem nos segue a partir do Facebook, nós estamos aqui em direto, também no Instagram, onde estamos a ter alguns problemas na emissão, nomeadamente no som. Se puderes baixar mais um bocadinho o som, Eduardo, que eu estou a ouvir. Ora, já... Não sei se assim está... Assim, penso que já esteja. Na perfeição? Sim. Ok. Penso que o som já esteja disponível. Ok.
Ora, e nós estávamos a comentar acerca do jogo do Sporting com o Paços de Ferreira e estavas aqui a concluir a tua análise acerca desse jogo. Ia-te pedir que continuasses, entretanto, se pudesses, por favor. Exatamente. Estava eu a dizer, não sei se me consegues ouvir. Consigo sim. Ok. Relativamente à segunda parte do jogo, foi uma segunda parte um pouco mais equilibrada. O Paços Ferreira, através do seu treinador, introduziu algumas alterações que surtiram efeito em jogo jogado, e o Sporting acabou por sentir um pouco mais de pressão no seu meio campo, mas nada que perigasse o resultado e até a superioridade do Sporting neste jogo. Por isso foi com alguma naturalidade que aos 64 minutos João Palhinha consegue fazer o 3-0, ele que para mim tem sido uma das principais figuras do Sporting ao longo da época. A principal, Pedro Gonçalves, temos falado aqui todos os programas, neste jogo não esteve em campo, até porque tinha sido expulso no jogo anterior, frente ao Famalicão. Bruno Tabata acabou por ser o seu substituto natural para este jogo, mas João Palhinha tem secundado muito bem Potes nessa missão de colocar o Sporting num outro patamar e verdadeiramente na luta pelo título de campeão nacional. E também, já agora porque não, falamos da Taça de Portugal, é também um objetivo para o Sporting, e a Taça da Liga, que também já consta do currículo dos Leões. Muito bem, Eduardo. De seguida eu ia-te pedir que fizesse uma breve análise sobre os outros jogos que contaram também com equipas da região norte, e também um bocadinho da tua perspectiva sobre como correu o resto do percurso das equipas nortenhas. Sim, esta foi uma ronda até ao momento, porque ainda faltam alguns jogos para terminar a quarta eliminatória, mas até ao momento uma ronda com pouca espetacularidade nos vários jogos que têm ocorrido. Houve 3 equipas da região norte que disputaram, que se conseguiram apurar em duelos interregionais, portanto, em duelos com equipas de outras regiões, portanto um saldo de 50% de aproveitamento. 3 equipas que foram o FAF, o Futebol Clube do Porto e o Moreirense, e começando pelo FAF, que tinha uma deslocação aos Açores, terreno do Fontinhas. Era um jogo entre 2 equipas do Campeonato de Portugal, e que acabou por ser mesmo um jogo equilibrado. O Fontinhas adiantou-se no marcador e esteve até muito perto do final do tempo regulamentar em vantagem, mas um autogolo acabou por atirar por terra essa possibilidade de vencer o jogo, com o FAF a empatar mesmo aos 94 minutos, e depois o jogo estendeu-se até às grandes penalidades. Grandes penalidades que deram primeiro um falhanço para as 2 equipas na primeira série de penalti. Aliás, no primeiro penalti para cada uma das equipas nessa série de grandes penalidades, e aí depois foi o FAF mais feliz e também mais competente. Eu não acredito só em sorte, não acredito em lotaria de grandes penalidades, mas sim em competência, e aí o emblema minhoto foi superior, conseguiu vencer este jogo. Temos também um Vitória de Guimarães Santa Clara. O Vitória de Guimarães procurava consolidar-se nesta nova vida que tem tido com João Henriques ao ano.
tem sido um treinador que de alguma forma tem estabilizado o jogo dos Conquistadores, mas neste jogo, entre ideias de jogo um pouco diferentes, João Henriques é um treinador que tem aqui tem uma visão do futebol ou das suas equipas de equilíbrio entre o processo defensivo e o processo ofensivo. Daniel Ramos, normalmente um treinador mais pragmático, mais cínico, e parece que não me entendam negativamente nesse cinismo. Pode custar mais ou menos, mas é uma opção que cada treinador toma para as suas equipas, e esse pragmatismo foi crucial para esta vitória do Santa Clara. O Vitória de Guimarães acabou por ser a equipa que controlou a partida do início ao fim em termos de posse de bola, mas o Santa Clara adiantou-se no marcador muito cedo e não mais largou essa posição de vantagem perante um Vitória de Guimarães que continua com muitas dificuldades no seu meio campo. Para mim, é o setor mais urge entrosar e chegar aqui a um trio, no caso de manter este sistema tático, aqui um trio que se ligue melhor e possibilite exponenciar o nível de jogo dos vitorianos. Tivemos também uma visita do Moreirense ao terreno do Cova da Piedade. Foi um jogo resolvido nas bolas paradas. 3 pontapés de canto deram origem a 3 gols do Moreirense, que nunca esteve em desvantagem neste jogo, com o Cova da Piedade a conseguir ir empatando o jogo sucessivamente até ao último gol, ao 3-2 ou 2-3 dos Cónegos, fechar esta vitória. Uma vitória importante para César Peixoto, que urgia aqui uma vitória para este treinador que recentemente tomou as rédeas do futebol dos Minhotos. O Rio Ave e o Famalicão defrontavam-se num derby, digamos, um derby regional. O Rio Ave entrava também para este jogo com um lastro de dificuldades na finalização nos últimos jogos. O Famalicão com muita irregularidade, mas acima de tudo muita dificuldade em construir um 11 sólido e uma ideia, manter, digamos, dar continuidade à ideia de jogo atrativa que na época passada preconizava João Pedro Sousa, e tentou aqui neste jogo voltar a ser essa equipa mais de posse, mesmo jogando fora, e foi curiosamente o Rio Ave, jogando em casa e tendo a priori alguma superioridade teórica, a ser uma equipa mais pragmática, a ser uma equipa mais simples nos seus processos e optar pelos contra-ataques para criar perigo. Em 2 desses lances conseguiram marcar 2 golos e adiantar-se no marcador, e o Famalicão só na parte final do jogo, ao fim de algumas substituições, conseguiu equilibrar a partida e reduzir para 2-1 num jogo que acabou por ser ganho com naturalidade para o Gila Condense. Tivemos uma surpresa na visita do Boa Vista ao terreno do Estoril, com o primeiro jogo após o experimento de Vasco Seabra a não mostrar qualquer tipo de defeito dessa chicotada psicológica. O Boa Vista tentou jogar muito subido no terreno, mas pouco objetivo, pouco intenso na sua circulação, e por isso o Estoril acabou por ter uma equipa mais completa no terreno de jogo,
uma equipa que conseguiu estar melhor nos momentos decisivos e foi uma vitória que acabou por ser justa pela determinação que os estorilistas puseram no jogo e também essa eficácia sempre fundamental quando se joga contra uma equipa teoricamente superior. Por fim, falta-me referir esta recepção do Futebol Clube do Porto ao Tondela. Era uma reedição do jogo do campeonato na semana passada e acabou por ser mais uma vez um jogo difícil para os Dragões. Os Dragões que ainda entraram bem no jogo, entraram dominadores, tentando asfixiar o adversário desde o início. O primeiro gol surgiu cedo, por parte de Taremi, num ressalto. Foi um ressalto feliz do iraniano, mas dá muito mérito na jogada para este jogador. Continua a justificar, na minha opinião, essa titularidade nos azuis e brancos. Com o gol marcado, o Porto baixou um pouco o ritmo e o Tondela voltou a criar muitas dificuldades na transição. Um desses lances conseguiu um 3-1, um inacreditável 3-1, o Porto muito mal na transição defensiva e a apanhar-se em contrapé. Um lance muito bem gizado pelos condolenses, é preciso dizer, que conseguiram empatar o jogo e novamente, tal como no campeonato, causar aqui a dúvida e a pressão novamente para os Dragões. Nessa reação ao empate é que, na minha opinião, consistiu o momento decisivo deste jogo e a vitória do Futebol Clube do Porto. Acho que foi um momento em que Otávio, um dos melhores do Futebol Clube do Porto, se não mesmo o melhor na época até o momento, pegou na equipa pelos colarinhos e, juntamente com Jesus Corona, levaram novamente a equipa até junto da área do Tondela com bastante perigo. O 2-1 acabou por chegar por intermédio de Marega, que também esteve bastante bem, tendo em conta os últimos jogos, e o Futebol do Porto acabou por gerir o jogo. Numa primeira fase com sucesso, congelando a posse de bola, apesar de com uma intensidade também um pouco baixa, expondo-se a possíveis contra-ataques dos Beirões, mas depois, na parte final, voltou a ter dúvida de si mesma e voltou a estar em risco, tal como no jogo do campeonato, de sofrer um empate, que seria, eu acho que todas as equipas presentes nesta fase da competição, sobretudo equipas que jogam nas competições europeias, temem, receiam que se chegue a uma situação de prolongamento, porque o desgaste acumulado é tão grande, e criar aqui um desgaste de 120 minutos durante um jogo deste é sempre de evitar. O Porto acabou por conseguir evitá-lo e seguiu para a próxima fase da Taça de Portugal. Muito bem. Eduardo, ia-te pedir também que fizesse uma breve antevisão do jogo de hoje entre o Olímpico de Montijo e o Sporting de Braga. O jogo está prestes a iniciar-se, começa daqui a 5 minutos. Ainda não vi os 11 iniciais, mas calculo que o Sporting de Braga faça rodar aqui alguns elementos. Apesar de ser um jogo decisivo, é um jogo em que um pequeno deslize pode deitar por terra as esperanças do Sporting de Braga de vencer uma competição importante esta época. Os bracarenses que querem ser cada vez mais candidatos no campeonato, mas que nas taças, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, têm uma oportunidade de ouro de ir somando currículo ao seu palmarés e, acima de tudo, ganhar
estatuto que lhe permita depois abordar os próximos campeonatos com cada vez mais confiança e cimentar cada vez mais essa posição de candidato ao título. E aí pode residir também algumas dúvidas de Carvalhal na constituição do seu 11. Acredito que haja alguma rotatividade, eventualmente na baliza, 2, 3, máximo 4 jogadores de campo, e depois ter sempre a possibilidade de jogar de ter no banco jogadores para lançar durante o jogo, caso não corra de feição aos bracarenses. No entanto, espero com maior ou menor dificuldade que os arsenalistas vençam este jogo e se mantenham em todas as competições, pelo menos até ao jogo da Taça da Liga na próxima quinta-feira. Muito bem, Eduardo. Depois desse jogo vamos ter mais 4 partidas para fechar esta eliminatória, esta que é a quarta eliminatória, todas elas que vão ter equipas da região norte, e serão Marítimo com Salgueiros, União de Leiria e Gil Vicente, Belenenses SAD com Sporting de Espinho, e depois também o Nacional com o Leixões. Todos estes jogos serão no dia 23 de dezembro, e por isso mais para a frente vamos também ter tempo de comentar aqui neste espaço acerca destes jogos. Queria só fazer aqui uma nota, entretanto, antes de continuarmos, que na última edição referimos erradamente que seria, o fim de semana passado seria dividido entre taças nacionais, mas apenas se disputou a Taça de Portugal. A Taça da Liga vai iniciar-se nos próximos dias, com o Sporting e o Mafra, e por isso eu ia mesmo falar sobre, ia mesmo perguntar-te acerca desta competição, que esta época vai ter novos moldes, e por isso e vai também envolver equipas da região norte, e por isso mesmo queria que falássemos aqui acerca disso e também saber a tua opinião sobre isso. É verdade, amanhã começa uma edição diferente desta Taça da Liga. Não acho que ainda se tenha chegado ao modelo ideal para a competição. Eu sou apologista, já defendo isto há algum tempo, de um modelo diferente em que se comece numa primeira eliminatória a colocar equipas da segunda liga frente a equipas da primeira liga, eventualmente na casa das equipas da segunda liga, para poder haver um pouco mais de interesse nesses jogos, ou então fazer eventualmente jogos a duas mãos, mas sempre em eliminar, sem que haja uma fase de grupos como tem havido até aqui. Esta época será também ela uma época em que, ou aliás, será pelo contrário ao que tem acontecido, uma época em que serão apenas jogos a eliminar que ditarão a chegada das equipas à final, e acredito que, tendo em conta a pandemia, passa este cenário, compreende-se o abreviar em termos da competição, e acredito que poderá evoluir depois para um conceito mais próximo daquilo que defende, com jogos a uma ou duas mãos, mas começando desde logo, desde o início, entre todas as equipas da segunda liga e todas as equipas da primeira liga, fazendo, claro, também alinhar o número de equipas em cada um destes escalões. Falando nos jogos que vão ocorrer, depois desse Sporting Mafra, teremos um Benfica Vitória de Guimarães. Os guimaranenses, depois de se verem arredados da luta
conquista, ou pelo menos de chegar longe na Taça de Portugal, tem aqui uma oportunidade de ouro de se redimir e conseguir catapultar-se para um outro nível, um outro patamar, até a nível de confiança, conseguindo vencer um jogo frente ao Benfica que não se avizinha fácil. O Benfica, que nesta eliminatória da Taça de Portugal teve muita facilidade em vencer o seu adversário, mesmo com várias mexidas no seu 11, e que parece estar em crescendo de forma, apesar de ainda não ser uma equipa na verdadeira acessão do termo, um conjunto de jogadores de grande qualidade que acabam por, com maior ou menor dificuldade, vencer a maioria dos jogos, mas depois não tem sido consistente, não tem sido sólido, não tem sido uma equipa sólida. Temos um Sporting de Braga, Estoril de Braga a fechar a ronda, e me parece o jogo mais desequilibrado desta fase. Esta que é o início da competição, mas também são já os quartos de final. E aqui o Sporting de Braga, até por jogar em casa, apesar de não haver público, acredito que possa, mesmo levando até mais jogadores do que frente ao Olímpico de Montijo, consiga uma vitória relativamente tranquila. Mas já sabemos que no futebol não existe essa facilidade. O futebol de hoje em dia, cada vez menos se pode colocar o cenário dessa forma. E por fim, sendo que é o jogo mais próximo, mas deixei para o fim o Futebol Clube Porto Paços de Ferreira, porque é um derby, e é aqui um duelo entre equipas nortenhas, que me parece que poderá ser mais complicado para o Futebol Clube Porto do que foi esse Sporting Paços de Ferreira. Acho que o Paços tentará voltar ao registro dos últimos jogos. Tem aqui um ciclo, como falaste no início desta edição, um ciclo infernal, jogando contra os três emblemas históricos, os três emblemas tradicionalmente candidatos a títulos em Portugal. Se perder, não acredito que entre aqui numa espiral negativa. Acho que acaba por ser, não é positivo, mas é natural perder contra estas equipas que estão num momento de crescendo, todas elas. O Sporting, que se mantém no topo desde que foi eliminado da Liga Europa, e o Benfica e o Futebol Porto num processo de crescimento contínuo, mas lento. E por isso penso que vai ser aqui um jogo equilibrado. O Futebol Porto tem natural vantagem teórica, tem também a vantagem de conhecer os cantos à casa, mas o Paços de Ferreira poderá vender aqui muito caro esta passagem à próxima fase e poderá mesmo apurar-se numa competição em que o Futebol Clube Porto tem tido muitas dificuldades para chegar à final e que ainda nunca venceu. Muito bem, Eduardo. Antes de passar à segunda parte do nosso programa, quero só lembrar que estamos em direto a partir do Facebook e do Instagram do Jornal de Referência, e podem depois, mais tarde, acompanhar a edição completa. Antes também de te perguntar quanto aos destaques, já reparei aqui que temos aqui também comentários, umas perguntas para tu depois fazeres a tua análise também quanto a isso, e vamos respondê-los mais à frente, e peço-te que incluas nesta tua segunda parte, consoante os temas que tiveres aqui para os teus destaques. E por isso, Eduardo, agora sim, quanto aos teus destaques da semana, qual é que é o teu remate de trivela? O meu remate de trivela vai para o Boa Vista, uma equipa de quem se esperava muito no início da temporada. Teve aqui contratações
de grande realce. Ângelo Gomes tem estado muito bem, tem sido uma das figuras do campeonato até ao momento, mas tem sido um solista numa banda que está sem qualquer tipo de sintonia, e por isso o Boa Vista não tem sido uma equipa nem que consegue ser agressiva, aquele ADN de agressividade tática e até física por vezes, no bom sentido, que normalmente incute aos seus jogos, nas suas equipas em geral, nem tem sido aquele Boa Vistão que esperávamos que pudesse começar a ser construído em termos de qualidade de jogo, em termos de nível de jogo também, e que no fundo era a ideia que Vasco Seabra preconizava e que normalmente costuma incutir nas suas equipas, uma ideia de futebol atrativo. Não conseguiu casar essa agressividade, esse ADN do Boa Vista com a atratividade, esse futebol ofensivo, e por isso caiu-se num limbo que agora o Boa Vista precisa urgentemente de desfazer, contratando um treinador que consiga juntar o melhor desses dois mundos. Esse despedimento de Vasco Seabra é mais uma baixa numa fase prematura da época e também ela de lamentar. E quanto ao teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para as vitórias de Futebol Clube Porto e Sporting de Braga na última jornada das competições europeias em que participam. Falamos da fase de grupos, claro, e foi uma jornada em que ambas as equipas sabiam que já estavam apuradas, não necessitavam desses jogos para se apurarem, podiam ainda, no caso do Sporting de Braga, chegar à liderança. O Futebol Clube Porto, apesar de na última edição estar em dúvida, depois conseguir confirmar que pelo critério de desempate nunca conseguiria chegar à liderança, mesmo vencendo o seu jogo e mesmo que o Manchester City perdesse, mas conseguiram ambas vencer, foram competentes, usaram da rotatividade, uma rotatividade criteriosa, e essa rotatividade provou-se ser um importante ato de gestão física e anímica, e que não significa necessariamente ficar mais longe de vencer e até de fazer boas exibições. Muito bem, Eduardo. E agora sim, quanto ao teu remate final, o que é que tens aqui a concluir nesta edição? Eu, como remate final, e pegando também na pergunta de um dos nossos seguidores deste programa, eu tinha realmente preparado também falar sobre essa situação, o sorteio da Liga dos Campeões e da Liga Europa para Futebol Clube Porto e Sporting de Braga, respectivamente, que me parece que foi um bom sorteio, acaba por ser um bom sorteio, sobretudo no caso dos Dragões, que têm aqui um adversário muito difícil, teoricamente mais difícil do que o Sporting de Braga, mas também estamos a falar da Liga dos Campeões. Mas olhando às possibilidades, quer para o Futebol Clube Porto, quer para o Sporting de Braga, não eram cabeças de série, tinham muitos tubarões, muitos colossos em perspectiva. Não havia aqui uma equipa mais acessível. No caso do Futebol Clube Porto, muitos diriam que o Borussia Dortmund seria aquela equipa mais desejada, mas acho que é uma equipa eventualmente mais traiçoeira nesta fase. Em termos de plantel, naturalmente os italianos, multicampeões italianos, são uma equipa mais forte, mas acho o Dortmund mais perigoso eventualmente. O Porto tem aqui um jogo em que, na minha opinião, não jogará e não poderá jogar face
à qualidade atual do seu plantel e do momento que atravessa. Veremos em fevereiro quando estes jogos se disputarem, mas não me parece que possa jogar de igual para igual, jogo pelo jogo, digamos assim, mas se for uma equipa pragmática, competente e equilibrada, não pode ser uma equipa que apenas defenda, mas uma equipa bastante equilibrada em todos os momentos do jogo, tem hipótese de vencer. Quanto ao Sporting de Braga, defronta uma Roma também teoricamente muito mais favorita, mas que tem tido muitas dificuldades para ser sólida, para impor o seu jogo em Itália, também na Europa. Há aqui realmente jogadores que a qualquer momento poderão fazer a diferença, mas acho que o Sporting de Braga, se for o grande Braga que jogou contra o Leicester em casa, particularmente, tem hipótese de disputar esta eliminatória. Por isso, e pegando também na outra pergunta que o nosso seguidor colocou, acho que Portugal tem hipótese de lutar por esse quinto lugar no ranking de clubes com a França. Acho que tem a hipótese. Acho que vai ser muito difícil ultrapassar, mas o facto de ter garantido já esse sexto lugar até ao final do ano, Portugal já não poderá ser ultrapassado nesse sexto lugar. A Rússia era o país que ameaçava esse sexto lugar, e garantimos já não só para a próxima época, que já estava garantido, mas para a época seguinte, que teríamos 2 representantes na Liga dos Campeões, e isso acho que é muito importante para Portugal, e nesse sentido acho que está a ser um trabalho muito bom das equipas portuguesas, com menos recursos do que, por exemplo, a França e eventualmente até do que a Rússia em termos financeiros. Muito bem, Eduardo. Muito obrigada pelos teus comentários. Voltaremos a contar contigo na próxima edição, e por isso peço aos nossos seguidores que se mantenham atentos para quando será a nossa próxima edição. Daqui a alguns dias também esta edição estará disponível no nosso site em jornalreferência.pt, onde também podem encontrar sempre notícias, informações, conteúdos sobre a região norte e também outros conteúdos que sejam úteis para todos, e por isso convido a todos a passarem por lá e também pelas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, onde estamos em direto a partir de agora, mas também o nosso canal do YouTube e o nosso Twitter. Por isso, já sabem, fiquem desse lado a acompanhar-nos, a acompanhar as nossas novidades, e nós continuaremos a produzir conteúdos que sejam de interesse para vocês. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.